Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV, o seu canal de bênção. E esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com grande alegria, estamos aqui reunidos via internet como Igreja do Senhor, no cumprimento da grande comissão. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão. Neste ano, estamos caminhando sob o tema, ano 2026, um tema Mãos Fortes para a Boa Obra. É um tempo em que estamos desejosos de buscar no Senhor fortalecimento, capacitação espiritual para realizar a boa obra de Deus. E a palavra do ano é força. O verso deste ano, o texto áureo é: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. É uma alegria poder estarmos aqui via online na transmissão deste culto. Que você possa estar aí nos acompanhando com as suas orações, convidando pessoas, compartilhando esta transmissão para que outras pessoas sejam alcançadas. Quero convidar você que está conosco a participar conosco em um dos nossos encontros, um dos nossos cultos, sempre aos domingos. Agora, a partir do próximo domingo, voltamos ao horário normal, a partir das 9h30 da manhã.
grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto ao Senhor. Grupo de crescimento cristão é um tempo em que nós, em grupos, nos dedicamos a uma meditação da palavra de Deus, compartilhamos a fé. É uma oportunidade para o nosso fortalecimento e o nosso crescimento espiritual. Traga a sua família, venha estar conosco. Traga a sua criança. Há um espaço especial para ela, uma programação muito especial para a sua criança. Estamos nesse tempo compartilhando uma porção da palavra de Deus com base no livro de Neemias, cujo objetivo dessa série de palavras é nos preparar, estarmos fortalecidos, mais dispostos para o ano de 2026. Esse ano que nós já vencemos, estamos já vencendo o primeiro mês. Estamos compartilhando uma palavra cujo tema é mãos fortes para prosperar. O tema geral da série é o copeiro do rei, falando sobre a vida e a experiência de Neemias junto com o povo de Deus na reconstrução do muro da cidade, do muro de Jerusalém e também das cidades. Será uma alegria poder receber você e a sua família. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, buscar a direção do Senhor para nossas vidas. Vamos agradecer a Deus as bênçãos concedidas, agradecer a Deus a vida dos aniversariantes desta semana. Temos aqui na nossa agenda somente um aniversariante, Carolina Lobo, dia 31. Os outros já foram mencionados. Hoje pela manhã tivemos o culto da família, o café das famílias também, e ali tivemos a celebração e o motivo especial de gratidão pela vida dos aniversariantes deste mês, entre os quais eu também estou pela graça de Deus. Foi uma manhã muito abençoada, ali na casa do Senhor, um tempo muito alegre de gratidão, de adoração ao Senhor. Vamos agradecer a Deus então a vida da Carolina Lobo e também de todos os aniversariantes desse mês, mesmo aqueles que não estão na nossa agenda, mas a vida é um dom de Deus e vamos ser gratos ao Senhor pelo dom da vida, não é verdade? Estamos numa campanha de 12 dias de oração para 12 meses de vitórias. Estamos desde o dia 20, cada dia orando e consagrando ao Senhor um mês do ano. E hoje é o dia em que já estivemos consagrando o mês de junho. E essa campanha vai se encerrar no dia 31. Você pode estar também pedindo a bênção do Senhor para cada mês desse ano, para que tudo corra muito bem. Estamos orando pela nossa pátria, pelas igrejas do Senhor no Brasil e também pelas famílias. Vamos orar? Aí onde você estiver, você transforma esse lugar num lugar de culto e de adoração ao Senhor. Oremos então. Poderoso Deus, amado Pai, no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré, aqui estamos como igreja do Senhor, através da internet, fazendo com que essa mensagem possa chegar até os confins da terra. Queremos agradecer ao Senhor esse privilégio de fazermos parte da família do Senhor, da igreja de Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, erguer um altar de gratidão ao Senhor pelas orações respondidas, pelos milagres que o Senhor tem realizado, pela proteção do Senhor, pelas provisões do Senhor, ó Deus, pela defesa que o Senhor tem nos dado, a direção para caminhar. Sabemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor tem o mundo em suas mãos e é o único Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Jeová Jirê, o Deus provedor, e não há outro além do Senhor.
Ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória, a nossa gratidão e o nosso louvor. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida dos aniversariantes deste mês. Ó Deus, a vida da tua filha, que no dia 31 completará mais um ano de existência. Que a boa mão do Senhor continue sobre ela e sobre todos os aniversariantes deste dia, desta semana. Obrigado pelo dom da vida, que o Senhor conceda-os saúde, paz, alegria, um tempo muito abençoado na vida de cada um, ó Deus. Aceita, Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor. Queremos, Pai de amor, pedir pela nossa nação brasileira, que o vento do Teu Espírito continue soprando nos quatro cantos dessa terra, de norte a sul, de leste a oeste, nos lares, nos casamentos, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, na vida dos da terceira idade. Que, ó Deus, a nossa pátria esteja cheia da presença do Senhor. Que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Que todo mal seja removido da nossa terra, que haja paz, que haja prosperidade, que nada falte a nenhum brasileiro. E que todos nós possamos usufruir dos bens, da riqueza dessa terra que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Que o vento do Teu Espírito Santo sopre em cada estado da nossa federação, em cada governo, seja ele federal, estadual e municipal, nos poderes estabelecidos, para a glória do Senhor. Pedimos, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor, agora mesmo quando o Teu povo está reunido em todos os lugares. Que, ó Deus, seja um tempo da manifestação do Teu poder, um tempo de salvação, um tempo, ó Pai, de edificação, de avivamento espiritual. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor esteja conosco aqui e que essa mensagem, este culto, toque os corações, onde cada um estiver e na hora em que cada pessoa tiver acesso a essa transmissão. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, querido. Deus é muito bom. É uma alegria poder contar com a audiência de vocês. Alguns já consigo ver aqui na telinha. É muito bom. E você vai agradar ao Senhor se você convidar outras pessoas, né? Quem sabe um conhecido, alguém da sua casa, para que eles possam ter acesso a este culto. Depois, ou agora você pode passar o link, ou depois você pode fazer isso também. É muito bom ser parte da igreja do Senhor, não é verdade? É um privilégio, é resultado da graça do nosso Deus revelada em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você a segunda parte de uma mensagem que eu ministrei no domingo retrasado, porque domingo passado eu não estava aqui na cidade. Eu quero compartilhar um pouco mais sobre esse tema tão fundamental para a nossa vida, tão importante. É sobre o arrependimento. Arrependimento, como já tenho declarado, é uma experiência natural, corriqueira na vida das pessoas. Quem já não se arrependeu de alguma coisa? Me arrependo de não ter ido à festa, ou me arrependo de não ter realizado um projeto. É uma experiência natural.
da vida de cada um de nós. Mas quando olhamos essa palavra e pensamos em arrependimento, em relação à nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, que é o mais essencial, essa palavra, essa experiência ganha uma dimensão imensa. E ela é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. E a Bíblia, desde o começo até o final, o próprio Jesus Cristo, quando esteve conosco, este foi um assunto central da mensagem de Jesus. Mateus 4:17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois temos o apóstolo Paulo no Areópago falando aos maiorais da religião e da lei de sua época. Ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha a mensagem do apóstolo Paulo aos crentes da época, aos religiosos da época, às autoridades da época. Eles, olha, enquanto vocês estavam sem saber e estavam ignorando esse fato, Deus não leva em conta. Mas agora, diz Paulo, agora, porém, Deus notifica aos homens que todos os homens, em toda parte, se arrependam. Olha como isso é importante. E depois, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas ali receberam o Espírito Santo, foram batizadas 3.000 pessoas, e temos esse registro de Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles, quer dizer, a multidão, a pregação do apóstolo Pedro, ouvindo ele essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, o que é? Bem simples de entender. Arrependimento é a pessoa estar indo numa direção e chegar à conclusão que está na direção errada e voltar. Parar e voltar. Em sentido contrário daquela direção que era errada. Isso é arrependimento. E a mensagem de Deus a todos, Ele quer que todos se arrependam, é que todos vejam para onde está indo. Todos vejam para como estão caminhando, como estamos vivendo. E possamos nos arrepender e voltar. Esta é um dos temas centrais da mensagem de Deus aos homens. E eu quero então compartilhar com você hoje sobre como ocorre o arrependimento. Como ocorre o arrependimento. Já vimos que é um tema importante para nós. Jesus Cristo, no início do seu ministério, falou sobre arrependimento. João Batista falou sobre arrependimento. Aquele que anunciou a chegada do reino de Deus, né? Diz assim, Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que Jesus Cristo veio ao mundo como homem, se fez homem, habitou entre nós, e era um tempo então estabeleceu o reino de Deus. Então, e aí João Batista diz assim: porque está próximo o reino de Deus. O que era importante para fazer parte do reino de Deus? Arrependimento. Em Mateus 4, 12, 17, nós vemos Jesus, quando volta para a Galiléia, na sua caminhada, na sua peregrinação, também outro momento importante. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se da Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum.
situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Essa profecia está lá em Isaías. Foi declarado 700 anos antes de Cristo que isso ia acontecer. E diz assim lá em Isaías: o povo que jazia em treva viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Estava falando lá atrás de Jesus Cristo. E essa narrativa de Mateus conclui assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, é muito importante para a nossa vida. Você que é um cristão, não sei qual a fé que você pratica, de que forma você vive a sua vida de cristão, mas nós que já tivemos um encontro com Jesus e já o reconhecemos como Salvador, é importante que nós tenhamos em mente este tema central da nossa vida com Deus. Por isso, Jesus, quando esteve entre nós, e ele estava preparando os nossos irmãos do passado, o embrião da igreja primitiva, ele ensinou a oração. E todos, talvez a maioria, com certeza, dos brasileiros, sabe a oração do Pai Nosso. E ao ensinar essa oração, como nós deveríamos orar, Jesus disse que nós deveríamos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A importância da confissão do arrependimento e da confissão do pecado é importante, fundamental, mas o arrependimento é Deus quem nos dá. Já prestou atenção nisso? É Deus que nos dá o arrependimento para a salvação. Você poderia dizer assim: mas pastor, não somos nós que arrependemos? Sim, Deus nos dá essa capacidade de nos arrepender. Vem de Deus. Então Deus é quem nos dá o arrependimento, mas a decisão é nossa. A decisão é minha, é de cada um de nós. Então é muito importante isso. Entendemos isso, que Deus, ele é quem nos dá o arrependimento. Agora, essa capacidade de arrepender, de reconhecer o erro, está em nós, e precisamos então tomar essa decisão de nos apropriarmos dessa capacidade que vem de Deus e nos arrepender. 2 Timóteo 2, 25 e 26, nós lemos assim: quando havia instrução para cuidar da igreja, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Olha só, pedindo que Deus conceda não só o arrependimento para conhecimento da verdade, mas também o retorno. Eu não falei que arrependimento é a volta? O retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha que lição poderosa. O que está envolvido no arrependimento para a salvação? Você pergunta assim: salvação de quê? Duas perguntas importantes. Pastor, salvação de quê? A outra pergunta: salvação para quê? Então, o arrependimento para a salvação que Deus nos dá é para quê? Para que nós sejamos livres do engano. Diz assim: para conhecerem plenamente a verdade. Porque às vezes nós sabemos a verdade parcial. E a verdade parcial não nos satisfaz. Não é isso? Imagina você que você está em direção a um destino e você não sabe o caminho. Aí você pergunta a alguém o caminho. E a pessoa diz: olha, você vai até tal lugar, dali para frente eu não sei como chega. Resolveu? Não resolveu. Mas o arrependimento, ele
nos salva do engano, a fim de que nós conheçamos a verdade plena que vem da parte de Deus. Também nos dá entendimento, nos livra da falta de discernimento. Às vezes queremos discernir uma coisa, entender alguma coisa e não sabemos como entender, né? A falta de discernimento. Ter sabedoria espiritual, diz assim o texto, mas também retorno à sensatez. Sensatez no sentido bíblico é para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que é de Deus, o que não é de Deus. E para isso que nós temos o arrependimento, né? Também a salvação das armadilhas, as ciladas que o mundo nos apronta, as ciladas que o inimigo das nossas vidas prepara para nós, né? Livrando-se eles do laço do diabo. Então, olha só, está, conforme o registro de Timóteo, dizendo que o povo deveria ser tratado com mansidão, na expectativa de que as pessoas, que Deus concedesse às pessoas não só arrependimento para conhecimento da verdade, então arrependimento para conhecimento da verdade, mas também para retorno à sensatez, mas também livrando ele dos laços do diabo. Então, a salvação é do engano. Às vezes estamos enganados porque não fomos informados. Por isso que Jesus veio, a mensagem de redenção do homem foi: arrependei-vos e credes. Muda de direção, vamos mudar de vida porque é chegado o reino de Deus. Então, do engano, a falta de discernimento, as armadilhas. Sim, salvação para quê? Está aqui, mas salvação de quê? Agora, salvação para quê? Salvação para vida plena, vida espiritual plena. Atos 11:1 e 11:18 fala Pedro fazendo a defesa da fé, e ele fala assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Porque os judeus achavam assim, um grupo de judeus, não, mas a mensagem de Deus é só para os judeus, não para os gentios. Gentios é quem não era judeu. E surgiu aquela dúvida. E Pedro então foi lá e falou naquela reunião para resolver esse impasse de entendimento. E Pedro chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E pensando, como pode os gentios receber a palavra de Deus? A palavra de Deus é só para nós judeus. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, Deus concede ao homem a capacidade de arrepender. Para quê? Para a vida. Que vida é essa? A vida plena que temos em Cristo. Vida espiritual. Vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Era disso que estava falando. Então, o arrependimento é para quê? É para uma vida plena. Como passar pelo arrependimento? O que acontece? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, que você precisa saber, que todos os homens precisam saber, que Deus quer que todos se arrependam. Foi notificado aos homens que é tempo de arrependimento. Então, nada substitui o arrependimento. Nada substitui o arrependimento. Eu vou ler um texto que eu já li, Atos 2, 37 e 38, e o verso 41 de Atos 2. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas foram batizadas. Amém. Glória a Deus. Então, a pergunta é: como passar pelo arrependimento? O que acontece? Já que é um dom de Deus e cabe a cada um de nós decidir, é necessário ouvir a palavra de Deus. Diz o texto aqui de Atos 2 que, ouvindo ele essas coisas, o que eles ouviram? Arrependei-vos e crede. Disse assim: arrependei-vos e crede. Então, é importante ouvir essa palavra de Deus: arrependei-vos e crede. Então, é necessário ouvir a palavra de Deus. Ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que mais acontece? Abrir o coração para Deus. Essa é a parte que me cabe. Abrir o coração para o Senhor. Diz assim o texto: compungiu-se-lhes o coração. O que é isso? É um sentimento de tristeza por um erro cometido. Ser mexido no interior. Compungiram-se o coração. O coração, então, por que o coração foi compungido? Foram compungidos? Porque Deus toca o coração. Mas quem abre a porta do coração é o homem. Compungiram-se o coração, então abrir o coração para Deus. Você pode conversar com qualquer pessoa que tiver uma experiência do encontro com Jesus, que a experiência é essa. E nem sempre sabemos explicar, é muito difícil porque é algo sobrenatural, mas algo acontece no nosso interior, o coração é tocado, é compungido, e há um entendimento interior de que precisamos mudar, precisamos voltar para Deus, precisamos ter uma aliança com o Senhor. Então é necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário abrir o coração para Deus e buscar o arrependimento. Olha o que fizeram aquele povo, o que fez aquele povo. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Então eles sentiram necessidade de buscar essa experiência com Deus. O que nós podemos fazer então para resolver a nossa vida, para ter uma vida plena, uma vida espiritual plena com Deus? Foi a pergunta deles, né? A busca, né, pelo arrependimento. E essa pergunta aqui deve estar no coração de cada um. Senhor, o que eu posso fazer? E buscar o arrependimento. A palavra diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Outra coisa importante é que o arrependimento é uma experiência pessoal. Eu não posso me arrepender pela Lígia, nem Lígia se arrepender por mim. Eu não posso me arrepender por você e nem você se arrepender por mim. É uma decisão individual. Arrependei-vos, diz a palavra, verso 38. E cada um de vós. Não é assim, é coletivo, todo mundo se arrepende. Não, é uma experiência pessoal com Deus. É uma decisão pessoal. E é uma experiência pessoal com Deus. E cada um de vós. Então, é para você. Mas minha esposa é crente. Não. Minha esposa é evangélica. Não, é você e Deus. Meu esposo é evangélico. Meus pais são evangélicos. Não. Eu vou à igreja, eu canto, eu participo. A questão é: você teve essa experiência de arrependimento, de volta para Deus? E diz ainda: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E há poder no nome de Jesus. Ele veio para isso.
Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, caminhando sem saber onde ia chegar. E Jesus veio dar a direção, quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, é uma decisão individual, é cada um que vai então diante de Jesus receber dele o perdão dos seus pecados e ser batizado, que é importante na caminhada com Deus. Mas o arrependimento vem e ele significa uma busca de remissão. Arrependei-vos, cada um de vós, para a remissão dos vossos pecados. Sabe o que é remissão? Remissão é quitação de dívida. Quitação de dívida. Nós nascemos no pecado porque herdamos do nosso pai Adão. Não adianta eu reclamar que eu não tenho nada a ver com isso, que foi Adão que pecou, mas eu sou descendente de Adão, você é descendente de Adão. Assim como nós herdamos dos nossos pais biológicos aquelas enfermidades que são hereditárias, todos nós herdamos de Adão. O pecado. Porque o pecado? Errar o alvo. Ter caminhado na direção errada. Por isso, Deus nos mandou Jesus Cristo. Amém? Ele é a remissão dos nossos pecados. Então eu preciso buscar ter uma decisão pessoal e buscar a remissão dos meus pecados diante do Senhor. Quitação da minha dívida espiritual para a remissão de vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento também envolve receber, passar por um novo nascimento. Isso é muito importante. Um nascimento interior. Passar por um novo nascimento. Por isso que aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo, ela vai ser batizada, porque o batismo, ele significa um novo nascimento. Quando a pessoa é imersa nas águas, morreu para as coisas do mundo, para as coisas que desagradam a Deus, e renasceu, novo nascimento para Deus. Esse é o simbolismo do batismo, que representa uma coisa que aconteceu dentro de nós. E Jesus foi batizado, mas aquele Jesus que estava sendo batizado era o Jesus homem. Ele se fez homem, como se fosse nós, tomou nosso lugar no batismo e na cruz do Calvário. Ele quitou a dívida. Ali na cruz estava a remissão dos nossos pecados. E eu preciso então, para receber aquele feito de Jesus, me arrepender. E vou receber a remissão dos pecados. E vou passar pelo novo nascimento. O que diz o texto bíblico? E recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, guarda isso no seu coração. O dom do Espírito Santo é que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, junto com o nosso espírito. O espírito defeituoso que veio de Adão. Esse é o segredo, é a parte sobrenatural, muitas vezes inexplicável, da salvação. O novo nascimento. Recebereis o dom do Espírito Santo. É a vida de Deus em nós. Para quê? Para nos ajudar a caminhar, porque nós, pelas nossas forças, não podemos caminhar por nós mesmos. Nos ajudar a caminhar nesse mundo e nos preparar para a vida eterna com Deus. É a vida de Deus em nós. E diz o texto assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, é preciso aceitar. Eu já entendi, já sei o que é o batismo, entendi o que é arrependimento, eu concordo.
precisa aceitar a palavra. Diz o texto assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados e começaram a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa, naquele dia, olha o resultado, 3.000 pessoas foram batizadas. No dia de Pentecostes, Jesus já havia sido sepultado, ressuscitado, e agora desceu sobre a igreja o Espírito Santo de Deus, a quem aceitou a palavra. Como? Através do arrependimento. Será que alguém que está assistindo a esta palavra nunca pensou nisso? Que é importante diante de Deus reconhecer que somos imperfeitos e que precisamos nos arrepender da direção que estamos caminhando e voltar-se para Deus e reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Eu apelo, eu convido a você, se esse é o seu caso, a que hoje você tome essa decisão de parar e voltar na sua vida espiritual e caminhar segundo a direção de Deus. Como? Pelo arrependimento. Voltando ao começo, Deus nos deu essa possibilidade do arrependimento, mas a decisão é nossa. A nós outros que já temos tido encontro com Jesus, é tempo também de olhar para nossas vidas e ver se não há algo a ser reparado, se não há algum conserto a ser feito, alguma coisa que esteja entristecendo o Espírito Santo do nosso Deus. Que Deus abençoe você. E se você tem uma decisão, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazer contato conosco. E nós vamos estar ajudando você nos primeiros passos da sua caminhada de fé. Vamos estar orando por você, encaminhando você, quem sabe, para uma igreja mais próxima da sua casa. Mas arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, toda a sua vida. Que esse ano seja um ano repleto de bênçãos e de experiências com o Senhor. Amém? Oremos então. Eu te abençoo dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém, queridos? Foi muito bom estarmos juntos. Um abraço duplo meu e da Lígia para você. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor, com uma semana de boas notícias, repletas de bênçãos. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.